Estamos entrevistando os nomes que atualmente são pré-candidatos a prefeitos de todo o Vale do Jaguaribe. Por enquanto, nós estamos somente com pré-candidatos. Futuramente, após a legislação permitir, serão feitos os registros de candidaturas e conheceremos os candidatos oficiais. E o Chico Baltazar está aqui com a gente. O Chico Baltazar, ex-vereador por 2 oportunidades, o mais votado da Câmara Municipal de Limoeiro. Tem a história da família de contribuição para a nossa cidade, a história de dona Lúcia Baltazar, que tanto fez por nossa cidade, conhecida e reconhecida como a mãe da pobreza. E o Chico Baltazar, ele é empresário, mas também agricultor. É um empresário bem-sucedido, mas as suas raízes na agricultura. E hoje é um nome que está no ambiente político de fortalecimento para uma pré-candidatura a prefeito em nossa cidade. Chico Baltazar, primeiro, obrigado por ter atendido o convite. Uma satisfação. Boa tarde, meu querido. Boa tarde a você, Richard. Liga aqui, Chico. Agora, pronto. Boa tarde, Chico Baltazar. Boa tarde a você, Richard. Boa tarde aos telespectadores, né, da TV Educadora, aos rádio-ouvintes. E, enfim, a legião de jaguaribanos e de amigos limoeirenses que nos acompanham aqui nesse momento. Agradecer a você, o Adelman, aqui pelo espaço. É importante, né, que a gente chegue aqui para poder debater um pouco a política, debater um pouco a história e debater um pouco o futuro e também um pouco do presente de Limoeiro. Isso mesmo, então vamos lá. Chico Baltazar, que na última entrevista que fizemos, Chico, você estava mais fortinho, mais cheinho, hoje está mais light, não é? Está mais saudável. Pois é, Richard, a gente é de uma família que tem, né, alguns problemas cardíacos, né, principalmente a minha família materna, a família da minha saudosa mãe, e eu estava com obesidade já um pouco avançada, eu e meu irmão, e ano passado, no mês de julho do ano passado, nós fomos submetidos a cirurgias bariátricas, né, e que graças a Deus a gente não é tão bem disciplinado, mas estamos aqui 40 quilos a menos, né, uma vida bem boa, bem saudável. E graças a Deus, já que a gente não teve a competência, a persistência de emagrecer de forma natural, da forma correta, que seria com a dieta, né? Mas que a cirurgia bariátrica nos contribuiu bastante para que a gente pudesse estar numa forma física bem boa, com 74 quilos. E preparados para uma pré-campanha e, quem sabe, uma campanha também. Isso, se preparando para tudo que vier pela frente. Muito bem, eu quero agradecer a você que está nas redes sociais, que está primeiramente no rádio convencional. Muito obrigado, aumenta o volume do rádio. Você que está no canal 182 BrisaNet também, muito obrigado. Está no Instagram, você que está pelo site, pelo aplicativo, em qualquer canal de comunicação, e você que está através do Facebook. Olha só, nós já temos aqui várias pessoas. Mandar um abraço, o Raimundo Limeira mandando um abraço, Maria Neta, olha, o Antônio Clerto mandando um abraço, Chico Baltazar, o nome certo para Limoeiro, juntamente com o Dr. Júnior Biapina. Olha só, o pessoal já comentando aqui. Vai compartilhando, porque a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui com o Chico Baltazar, no Jornal da Educadora. Vou aqui, olha, você que está também através do YouTube, já tem várias pessoas aqui no YouTube, eu vou saber quem está com a gente, vai comentando. Olha só, muita gente aqui falando, Ana Cláudia mandando um abraço para o irmão Moséias, muito obrigado também, acompanhando o nosso jornal. Meu amigo Chico Baltazar, o Chico Baltazar fui vereador por 2 oportunidades, o mais votado. Eu queria iniciar a entrevista, porque hoje, Chico, nós temos aqui uma turma que está aqui, que vai voltar e muito envolvido nas redes sociais, que, digamos, há 16 anos atrás, você foi vereador... 2013 a 2020. Pronto, está com 4 anos, vai completar que você não atuava na política, mas não estava com o mandato. E sabemos que essa turma de 12 anos não estava tão inteirada na política como hoje nas redes sociais, com 16 anos que vai completar. Chico Baltazar, e vai votar. Chico Baltazar, eu queria conhecer um pouco, Limoeiro já conhece, mas tem uma turma jovem que acompanha o nosso programa pelas redes sociais. Quem é o Chico Baltazar? Qual a história do Chico Baltazar no município de Limoeiro? Isso, Richard. Eu acho que jamais um entrevistado, né, que pretende continuar, né, ou pleitear algum cargo político deve ir a algum programa e não falar de suas origens. Eu sou um cidadão de origem rural, agrícola, né? Eu sou nascido ali no Tabuleiro Alto, zona rural de Limoeiro do Norte, já bem mais próxima que Xeré.
Nasci lá numa casa humilde, né? Mas uma casa honrada, uma casa humilde, uma casinha de taipa, no ano de 1971. E me criei lá até os 10 anos. E aos 10 anos nós viemos morar, né? Por insistência da minha mãe, em Limoeiro, né? A minha mãe achava que a gente deveria vir aqui, porque aqui teríamos mais oportunidades, não só para o meu pai, que era um homem trabalhador rural, mas como também para toda a família, né? Sou filho de uma dona de casa e de um caçaco da seca. Caçaco da seca. Caçaco da seca. Para o jovem aí, esse jovem que você falou aí agora, o jovem de 12 anos, que hoje já está eleitor, já tem 16, já tem 20 anos, de 2012 para cá, o caçaco da seca era aquele cidadão do campo que recebia um amparo por parte do governo federal, na década principalmente de 70, e que, nos anos de muita seca, esse cidadão passava a ser empregado do governo num plano de emergência. Então, esse cidadão, eles construíam, né, de forma muito arcaica, manual, na padiola, nem carro de mão não tinha, construíam pequenos açudes, construíam estradas, né, e que o governo dava sempre aquela forma de sobrevivência para o cidadão do campo. E esse homem, né, o ex-prefeito, o saudoso João Batista dos Santos Neto de Xeré, que também foi um caçaco da seca, gostava muito de relatar essa história. Então, esse homem, ele ficava trabalhando nas frentes de emergência até que chovesse. Sim. O parâmetro para que o governo cortasse o benefício era a chuva. Começou a chover, o benefício era cortado, a frente de emergência acabava e o homem ia cuidar da sua agricultura de subsistência. Então, assim, eu, com muito orgulho, sou filho de um homem que veio da seca e viemos para o Limoeiro, no início da década de 80, né? Viemos estudar, eu e meus 4 irmãos, meus 3 irmãos, e a minha mãe, quando foi já aqui na década de 90, no ano de 92, se candidatou a vereadora. Ela já fazia um trabalho social desde jovem, né, que era um trabalho de vocação, um trabalho de coração, um trabalho feito por amor. E ela se elegeu em 92, sendo a 19ª vereadora do município. 19ª vaga, porque naquele tempo nós tínhamos 19 vereadores. E daí, pronto, ela se elegeu até o ano de 2012, ela esteve no mandato, e eu me candidatei em 2012, sendo o vereador mais votado, na época com 1.891 votos. Em 2016 fui para a reeleição, aí sim, fui, graças a Deus, consagrado até hoje, eu acho que o mais votado na história do Limoeiro. 2.620 votos. Eu não sei se em números percentuais, sim, porque no passado teve pessoas que teve talvez um percentual em relação ao eleitorado grande também, né? Eu acho que a ex-vereadora Rita Peixoto, sim, mas em número de votos a gente até hoje, né, foi o mais votado na história do Limoeiro. Então, o que é que a gente tem a dizer, Richard? De agradecer às pessoas. A gente teve toda essa trajetória, né? Fui criança, vendendo din-din para minha mãe, ajudando a minha mãe a fazer cocada, vendendo fruta no galpão, antes do galpão da fruta, na década de 80, que nós vendíamos ali na calçada do mercado, né, que hoje está passando por uma reforma. Nós vendíamos frutas ali até o ano de 84, quando o Careca construiu aquele galpão das frutas. Então, e daí fomos. Tive uma oportunidade na Chapada do Apodi em 1993. Subi a Chapada do Apodi, já que a gente está falando, né, da história de vida, e eu conto isso com muita alegria, sem nenhuma vergonha, isso não me diminui. Tive uma oportunidade, na época, dada pelo então presidente do DIJA, seu Jaime Oliveira e o Wilson Holanda. Sim. Deu uma oportunidade de a gente trabalhar lá de vigilante. Você trabalhava de vigilante? Trabalhei de vigilante no projeto Jaguaribe Apodi, de 1993 a 95. E quando foi em 96, eu voltei para lá como um pequeno produtor rural. Um pequeno produtor, adquirimos um lote lá, eu e meu irmão, enfim. Até hoje estamos aqui, trabalhando na agricultura. Eu sou agricultor, com muito orgulho. Eu não gosto de me apresentar como empresário, não, porque se eu tenho alguma empresa, é empresa agrícola. Eu sou um homem do campo, eu sou um trabalhador, eu sou um agricultor. Hoje a gente tem... Eu sou um agricultor. Eu vivo 100% da renda do setor primário. Eu e minha família, a gente hoje tem a felicidade de gerar aí diretamente 50 empregos, né? 50 empregos, são 50 famílias que nos auxiliam, né? Que são colaboradores da gente. E assim, agradecendo a Deus, agradecendo aos colaboradores, aos amigos,
Ninguém chega a lugar nenhum, Richard, se não tiver persistência, se não acreditar naquilo que faz e se não tiver amigos no caminho para que lhe ajudem. Então, eu que comecei com uma pequena área, hoje sou um médio produtor rural, mas eu devo a muita gente. Mas não devo dinheiro, eu devo favores, eu devo aprendizado, né? A gente vive a vida para aprender. Então, com muito orgulho, eu sou o Chico Baltazar, político, mas eu sou agricultor. O que me orgulha é ser agricultor. Muito bem, Chico, nós estamos aqui com a Ana Cláudia, amigo Chico Baltazar, minha casa está à sua disposição. Olha, nós temos aqui, olha, ele está dizendo, boa tarde, amigo, você é um grande homem. A Meire está dizendo, homem de visão e muito preparado. Um abraço bem forte, Chico Baltazar, muita gente mandando um abraço, quero agradecer aí no Facebook, vai compartilhando, temos aqui no YouTube também outras pessoas comentando, olha só, a City Agro, o pessoal da City Agro está assistindo, o grande amigo Chico Baltazar, sem dúvida merece ser prefeito de Limoeiro, homem simples, amigo, gerador de emprego e um grande político. Vão comentando que eu vou ver aqui quem está com a gente no Facebook, quem está com a gente no YouTube, vai participando, vai compartilhando o link também. Você que está no rádio, está na TV, pode comentar também aqui, fica no rádio, fica na TV e pode comentar, que daqui a pouquinho eu vou olhar novamente. Chico Baltazar, estamos mais uma vez vivenciando um momento pré-eleitoral numa campanha, numa eleição municipal. O seu nome já foi sondado também em outras oportunidades, né, na eleição passada, até para uma candidatura a vice do Dr. José Maria. Na primeira eleição do Dr. José Maria, o seu nome estava estampado como vice, você abriu mão, foi lá, fez uma articulação, vendo aquele momento que Limoeiro passava, que era importante o Dr. José Maria com esse grupo que fez várias mudanças no município. E o Chico Baltazar hoje é o nome, né, que está sendo falado como uma pré-candidatura a prefeito. Chico, você é falado dentro do grupo do PP, né, várias pessoas comentam muito o seu nome, foi apresentado o seu nome, você não é um candidato de si mesmo, é um candidato onde outras pessoas viram o potencial. E quais são as motivações, Chico, que te levam a aceitar esse convite para uma pré-candidatura a prefeito e uma consolidação de uma candidatura oficial? Richard, primeiro é o seguinte, para que nós possamos, né, vir a ser um candidato oficial, nós precisamos que os grupos de apoio todos se consolidem através, possivelmente, do meu nome. Né? Sabemos, naturalmente, que o grupo, né, um grupo grande, o grupo do Dr. Zé Maria, liderado pelo Dr. Zé Maria e pela deputada estadual Juliana Lucena, é um grupo que tem pessoas altamente qualificadas, né, muitas capazes de fazer gestão, mas, naturalmente, eu, né, como voto em qualquer um, também espero ser votado por qualquer um do grupo. O motivo que me faz acreditar é o seguinte, Richard, eu acredito em renovação. Acredito em renovação porque nós vivemos a política de Limoeiro do Norte, o núcleo político de Limoeiro do Norte, para quem conhece, comanda esse município há mais de 60 anos. Ah, Chico Baltazar, mas você é filho de uma vereadora que passou 20 anos no poder. Sim, poder legislativo. Legislativo é um poder que não executa. É um poder fiscalizador, que contribui também, mas é um poder que não tem o poder de fazer as grandes mudanças. As grandes mudanças, elas partem do executivo. E acreditando em um cidadão que chegou em Limoeiro, há muitos anos atrás, de nome Dom Aureliano Matos, que até hoje Limoeiro colhe os bons frutos plantados por Dom Aureliano, porque Dom Aureliano teve uma grande visão, que foi a visão de investir no homem, na educação. Na fé não precisa de investimento, a fé precisa de grandes pastores, como ele foi, né, que levam as pessoas a cada vez mais se fortalecerem na fé. Então, sim, Dom Aureliano é um cidadão que foi ícone para Limoeiro, porque ele não pensou no Limoeiro de hoje, ele pensou no Limoeiro de amanhã. Depois veio outro grande limoeirense, esse já limoeirense, não como Dom Aureliano, que não era limoeirense, era de outra região. Ariosto Holanda. Ariosto Holanda fez política aqui e é uma das pessoas que nos motivam a ser um pré-candidato nesse grupo, é o trabalho que o doutor Ariosto Holanda deixou em Limoeiro. O doutor Ariosto Holanda fez política aqui, construiu política pensando no futuro. Você hoje, Charles, você vê pessoas, e mais pessoas, em Limoeiro,
crias, né, do projeto do Dr. Ariosto Holanda. Naturalmente, essas pessoas elas têm, né, o seu empenho, mas tiveram, por parte do Dr. Ariosto, um projeto exitoso. Um projeto exitoso. Você pega aqui, hoje você tem pessoas que se transformaram em empresários, médios empresários. Você pega aqui a nossa amiga Rochelle, daquele laticínio lá de casa. É uma pessoa de sucesso, né? Pé no chão, trabalhando aí. Eu acho que ela é cria do Instituto Federal, é cria do Centec. Você pega a própria Lana Castro. Lana, sim, hoje a esposa do Pimpão, ela é consultora, é da grande maioria dos laticínios aqui do estado do Ceará, e é uma pessoa que também veio daí. E se a gente for citar aqui, nós temos inúmeras e inúmeras pessoas que foram oportunizadas pelos investimentos que o Ariosto fez. Do Dr. Ariosto Holanda. E outro grande limoeirense, que está enfermo, mas a gente tem que ser amigo e lembrar das pessoas, é quando eles estão num momento difícil de sua vida, que é o doutor Zé Maria Lucena. O doutor Zé Maria sempre fez política aqui com P maiúsculo. O doutor Zé Maria, mesmo não estando diretamente no poder, o doutor Zé Maria trouxe grandes investimentos para Limoeiro. O doutor Zé Maria, quando ainda era juiz federal, ele trouxe o investimento aqui da Companhia de Polícia Militar. Sim. O doutor Zé Maria trouxe aqui Justiça Federal para Limoeiro do Norte. Enfim, e deu oportunidade a muitos limoeirenses. Muitos limoeirenses receberam a oportunidade. O doutor Zé Maria teve a oportunidade de fazer gestão pública. Eu acho que a maior obra do doutor Zé Maria nesses últimos 7 anos foi ter resgatado Limoeiro quando estava naquele momento difícil. E hoje Limoeiro é uma outra cidade, gerando emprego, preparou a cidade para um ambiente econômico, né, para se fortalecer, para a geração de emprego, para muitas transformações no município de Limoeiro. Isso, Richard. Através da sua influência. Isso, o doutor Zé Maria pegou, os números aqui melhoraram como um todo, né? Limoeiro era uma das piores cidades aqui do CRED 10. A nossa avaliação da nossa educação, nós estávamos lá na lanterna. E o doutor Zé Maria, mesmo com o problema de saúde que surgiu no ano passado, mas o doutor Zé Maria, com a gestão muito habilidosa da Fátima e de toda a sua equipe, deixou a educação de Limoeiro no topo. Se não está em primeiro lugar, mas está entre os 3 primeiros. E isso é importante, porque, não diferente de Dom Aureliano Matos, não diferente de Ariosto, o doutor Zé Maria é um cidadão que acredita na educação, acredita no jovem, incentivou demais o esporte. Eu acho que nos últimos anos, em Limoeiro do Norte, nenhum prefeito incentivou tanto o esporte quanto o doutor Zé Maria, tá certo? Então, enfim, com a biografia, com a história e com o trabalho dessas pessoas que a gente se motiva a ser mais um limoeirense que lança o seu nome, deixa o seu nome para que as pessoas avaliem. Como assim, Chico Baltazar? Como avaliarem? É porque, assim, nós somos defensores do sistema democrático, Richard. Nós somos eleitores, votamos e podemos ser votados. Isso só acontece na democracia. E a gente faz parte de um núcleo, de um grupo, que são compostos por 6 partidos, que terão outros pré-candidatos. Cada um vai ter oportunidade de vir aqui, de utilizar outros veículos de imprensa para que se apresentem. Eu estou fazendo aqui o meu papel, tanto voto como sou votado. Então, tenho que buscar os espaços, agradecer às pessoas que nos ofertam esses espaços, gratuitamente, espontaneamente, e vir aqui, poder mostrar um pouco das ideias, um pouco daquilo que a gente pensa relacionada ao Limoeiro do futuro. Muito bem, olha, eu estou aqui com várias pessoas participando, mandando um abraço bem forte para você também. Neuelto, mandando um grande abraço, meu amigo Chico Baltazar, mandando um abraço para você, um abraço grande, Neuelto. Nós temos aqui também, Chico Baltazar, pessoas no Facebook, a Garbênio, mandando um abraço bem forte para você, César Santos, conte comigo, meu amigo, Nordon Freitas, boa tarde, grande amigo, gente boa, Chico Baltazar, nós estamos à disposição, o doutor Ederson Castro Pipão, Chico Baltazar é um homem sério, competente e comprometido com os interesses de Limoeiro, um cara que traz consigo o DNA da nossa eterna Lúcia Baltazar, olha, Gilson Maciel, mandando um abraço bem forte para você, vão compartilhando o link, nós vamos agora começar a apimentar essa entrevista, né? O Chico Baltazar, que não tem nada combinado, ele diz, pergunte o que você quiser. Então, nós vamos começar a perguntar. Chico Baltazar, seu nome hoje, você é um dos nomes dentro desse ambiente político. Em alguns momentos, como eu falei, você foi um nome cogitado para ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, com o doutor José Maria. Tanto na primeira como na segunda teve aquela oportunidade, mas não foi mencionado.
Teve aquela situação da eleição da presidência da Câmara, onde estava caminhando para você ser eleito. Agora aconteceu situação semelhante também com o Valdemir Bessa. E você está num grupo que tem ali o PP, tem Jailton, Valdemir Bessa, Pipão, Chico Baltazar e outros. Como é que você vê esse ambiente político junto à família Lucena, onde por algumas oportunidades você, eu não vou dizer você foi desprezado, mas você não foi priorizado? Como é que você vê esse ambiente? É favorável junto à família Lucena e saudável para uma candidatura nesse ambiente político? Richard, a família Lucena, né, quando você se refere a Lucena, já sabemos que tem o grande ícone que é o doutor Zé Maria Lucena, né? Sem nenhum demérito a ex-prefeita, dona Ariva Lucena, que também é uma cidadã limoeirense aguerrida, né? E que faz políticas, gosta de política, é de família política. Richard, assim, como eu gosto de falar, ninguém vive de remoer. Nós não somos ruminantes. Nós temos que pensar no limoeiro da frente, aquele limoeiro aqui que está aqui na frente dessa tela, desse limoeiro que a gente vai para o futuro. Aconteceram alguns erros em algumas conduções políticas no passado em Limoeiro, mas assim, a política é isso, a democracia é isso, tá certo? Tivemos um problema na Câmara, não foi possível a nossa eleição, talvez até mais por falta de habilidade minha naquele momento, tá certo? Mas que assim, isso jamais me tirou do grupo. Então o que me faz acreditar que se a sociedade apontar o nome de Chico Baltazar, né, vamos fazer naturalmente pesquisa de opinião, se a sociedade apontar Chico Baltazar, com certeza, nós não teremos nem no núcleo do Lucena e nem no conjunto partidário que compõe o grupo hoje, que é composto por 6 partidos, né, que nós temos a federação PP, PCdoB, Partido Verde, que são 3, a federação. Esses 3 são a federação? A federação o PT, que aqui é comandado por Tadeu, PT, Partido dos Trabalhadores, PCdoB. PCdoB, que é comandado pelo nosso amigo Marcos Coelho, e o Partido Verde pelo nosso amigo Luiz Mendes. Aí temos o União Brasil, que é comandado pelo nosso amigo Júnior Moreira, temos o PSB, B de bola, comandado pelo Antônio Gerrivan, e o PP, comandado aqui pelo nosso grupo, né? Eu sozinho não comando nada. 6 então, partidos. Assim, esse núcleo se reúne. Esse núcleo debate o futuro de Limoeiro, e esse núcleo tem na sua mente, tem como objetivo, tem como propósito e proposta para Limoeiro uma coisa que até o governo do Estado, o pessoal do PCdoB, por exemplo, bateu palma, elogiou lá o Marcos Coelho, que nós estamos trabalhando de forma democrática. Pré-candidatos, dentro dessa corrente, dentro desse grupo, vamos fazer pesquisa de opinião pública, vamos provocar a sociedade para que a sociedade aponte. Uma vez apontado o candidato, será esse nome defendido por todos nós. É isso que a deputada Juliana sabe, é isso que a família Lucena sabe, inclusive tem candidatos muito próximos da família Lucena, pré-candidatos. Né? Nós temos o doutor Júnior, temos o Valdo Lemos, que é um pré-candidato, temos o nosso amigo, acho que Domingos Eduardo é um pré-candidato, e outros mais que queiram vir, o próprio Reginaldo, outros mais que queiram vir. Então, quem quiser vir, tem que estar nessa roda de discussão, para que, na verdade, a sociedade possa apontar o nome que tenha uma avaliação melhor. E assim, eu acredito sim na família Lucena, é salutar estar perto dele sim, né? É salutar porque é uma família que tem um trabalho de Limoeiro, tem um nome, tem um serviço prestado. É bem interessante você falar em toda essa conjuntura e acreditar que esse grupo realmente, você falou desses nomes. Aí a pergunta que eu faço, Chico, o Reginaldo está nesse meu... O doutor João de Biapina faz parte do ambiente político da família Lucena, você também com o PP, Jailton e companhia, Pipão. Agora, o Reginaldo hoje é um dos nomes desse ambiente político, porque fica uma dúvida, o Reginaldo não se pronunciou, só se fala que hoje o Reginaldo tem alguns vereadores da Câmara, me parece no total de 3. Ele tem a prerrogativa de se filiar a um partido, digamos assim, no decorrer da eleição, me parece, não sei se é até no decorrer da semana ou uma semana antes. Mas eu pergunto, Chico, onde é que está Reginaldo nesse contexto todo aí? Tem conversado com ele? Vocês conversam com o Reginaldo? O ambiente desse grupo político, dessa federação e desses 6 partidos, conversaram com o Reginaldo? Ele colocou o nome à disposição?
Olha, é assim, o Reginaldo, antes de tudo, é um grande amigo, é um cidadão de bem, né? Uma pessoa que também tem uma história, tem uma origem, né? Tem toda uma história de luta e de trabalho. Assim, eu não diria com os 6 partidos, mas assim, o Reginaldo tem conversado muito com a gente, tem conversado com a deputada, né? E a gente sente que ele tem um interesse. Ele tem o interesse de ser um pré-candidato, é muito bem articulado. Agora, é uma resposta que só ele pode dar. Né? Eu não vou aqui jamais dizer, rapaz, comprometer o amigo Reginaldo, ele é um pré-candidato. Eu acredito que vai chegar o momento oportuno. Nós temos agora, dia 16, nós vamos ter uma reunião lá na Casa Verde, na casa da dona Arivan, do doutor Zé Maria, dia 16. Vamos ter uma reunião, não vai ser uma reunião de grandes proporções, mas uma reunião de que se apresentarão os pré-candidatos desse bloco. E se o Reginaldo assim quiser, com certeza, a Casa Verde lá não é minha, mas é uma casa política, vai estar aberta, né? E que ele também pode ir lá, juntamente comigo e os outros pré-candidatos, lançar o seu nome, né? Para que a sociedade possa avaliar. Muito bem, você falou de uma questão interessante, que será escolhida numa pesquisa. A gente tem observado que as pesquisas são importantes pela definição popular, mas tem uma questão, Chico. Às vezes o nome do momento que está na boca do povo para uma pesquisa pode ser aquele nome que não tem uma chegada no final para uma composição, para aglomerar uma articulação suficiente para se ganhar uma eleição. Aí eu faço a pergunta, o nome realmente foi discutido que o nome que sair de uma pesquisa será o candidato a prefeito? Se por acaso sair Reginaldo, você vota em Reginaldo. Se saiu Domingos, você vota em Domingos. Se saiu Dr. Júnior Biapina, você vota no Dr. Júnior. Se for o Valdo, estou dizendo que não seja o seu. Você falou no início, tanto eu voto como eu quero ser votado, como eu voto em qualquer um. A pesquisa realmente vai ser o ponto de definição ou mais entre o grupo tem algo mais que possa contribuir para a definição do candidato? A política é uma nuvem. Né? De repente ela está carregada, daqui a pouco não está. Agora, você tá muito filósofo. Respondendo antecipadamente a você, sim. Eu jamais poderia me apresentar aqui como um sujeito, um cidadão democrático, se eu não tivesse a possibilidade de votar em um desses nomes. Tenho sim. Se eu quero que eles votem em mim, eu tenho que ter a disponibilidade, o caráter e o compromisso de votar nessas pessoas. Então é assim, a gente está discutindo, naturalmente eu vou fazer o meu trabalho, cada um vai fazer o seu, mas assim, cada um que tem as suas propostas, né? O propósito é um só, agora cada um tem o seu modo de pensar, tem o seu grupo de articulação, eu tenho o meu grupo, os demais candidatos têm os seus, e a gente vai tocar, e não será em apenas uma pesquisa, por isso que eu digo que é uma nuvem. De repente o Chico está bem nessa pesquisa, na outra ele vai estar mal, de repente em determinada faixa da sociedade ele está bem, noutra ele é irrecuperável, e aí vai. De repente alguém gosta de mim, alguém não gosta, isso é natural na vida, na política principalmente. Mas assim, a disposição total de votar e de ser votado. Não dá para você fazer dessa forma impondo. Política, eleição, se faz escutando, aqui eu vou parafrasear o doutor Zé Maria Lucena, Sua Excelência o povo. E o povo de Limoeiro, dentro da nossa chapa, ele vai ter a possibilidade, isso talvez seja algo até que inédito, né? Muito democrático, mas acho que até que inédito, né? É que através de pesquisas, né? Naturalmente que o governo do Estado também é uma informação importante. O governo do Estado vai estar do lado dessa chapa aqui. Chico, o governo do Estado vai estar do lado dessa chapa. A deputada Juliana Lucena é membro do governo do Estado. A deputada Juliana Lucena, que ela é limoeirense, ela é amiga pessoal e partidária do senador e ex-governador Camilo Santana e atual ministro da Educação. Amiga e partidária do governador do estado do Ceará, Eumânio de Freitas. Certo? Deputada eleita, historicamente, eu acho que a maior votação para um deputado estadual limoeiro foi a de Juliana. Então, o candidato do governo do estado, naturalmente, é desse grupo. Se for do PT, muito bem. Se for do Partido Progressista, muito bem. De qualquer um deles, do PSB, muito bem. Mas que esse grupo aqui, pode ter certeza, é o grupo que vai ter o apoio do governo do Estado do Ceará.
Olha, essa informação é interessante. O Chico garantindo que este grupo que está aqui é o que vai ter o apoio de Elmano de Freitas, de Camilo Santana, de toda essa estrutura do governo. Ela também hoje faz parte da mesa diretora, é secretária. Secretária-geral hoje, né? Com a licença do Daniel Oliveira, a deputada Juliana, eu acho que também a primeira mulher a chegar a ser secretária-geral da mesa da Assembleia do Estado do Ceará. O que é que vai ser discutido e debatido, porque já deve ter uma agenda programada, nesta reunião que vai acontecer no dia 16 em Limoeiro? Richard, essa reunião é a reunião mais de apresentação, né? Existe o grupo, né? A gente vai articular aquelas pessoas que tiver a disponibilidade de ir lá comparecer e, naturalmente, vamos fazer um pequeno evento, né? Até porque o espaço não é um espaço muito grande, para que as pessoas conheçam, né? Para que a imprensa divulgue e que daí comece, né? Nós vamos estar num pós-carnaval e isso faz com que as pessoas já estejam com a mente mais ligada para a eleição, né? Escolhemos essa data. Eu acho que, assim, como nós hoje somos oposição, nós precisamos até nos antecipar um pouco. Nós não temos o poder do marketing, nós não temos o poder da mídia, mas nós temos que ter a capacidade de reunir as nossas lideranças, aquelas lideranças que acreditam no Dr. Zé Maria, acreditam no grupo, acreditam no projeto, que possam participar lá do nosso evento e que lá os pré-candidatos se apresentem. Cada um vai se apresentar, vai dizer o que pensa brevemente, né? Até porque devemos ser uns 5 ou 6, e daí a gente vai seguir cada um com a sua pré-campanha. Você falou que será apresentado justamente essa visão nesta reunião. O doutor Chico Baltazar, aproveitando, o doutor José Maria, eu vou já perguntar aqui sobre essa composição. Pessoal, o Chico Baltazar falou, preste atenção, sobre a composição do governo do Estado. A base aqui, onde vai ter o apoio de Elmano, tem uma base também que é de direita, ligada a Bolsonaro. Eu vou perguntar ao Chico Baltazar como é que ele vê todo esse ambiente político, onde tem eleitores de Bolsonaro, onde tem lideranças ligadas à direita de Limoeiro e onde tem também o apoio do governo do Estado. Será que vai juntar todo esse pessoal? O governador vai estar junto com todo esse pessoal? Mas antes, doutor José Maria Lucena, você falou sobre a questão de saúde do doutor José Maria, que é hoje o prefeito oficial, mas licenciado do nosso município. Vou perguntar também sobre qual a avaliação que ele faz da última gestão. Será que ele vai fugir da pergunta, o Chico Baltazar? Avaliação da atual gestão, da prefeita Dilmara? Ou será que ele vai dizer que está com pouco tempo? Ou será que ele vai ser firme em sua visão? Será que ele vai fazer um comentário só porque hoje é oposição? Eu vou perguntar sobre esse assunto. Chico Baltazar, dia 12 termina os 120 dias da licença de doutor José Maria Lucena. Para uns dizem que o doutor volta porque já está bem melhor. Para outros, o doutor não volta de jeito nenhum. Alguns têm uma informação que o doutor pode voltar, mesmo que não esteja presente diariamente do município. Outros falam que ele não tem uma condição. O que é que você tem de informações que pode ser passada e qual a sua visão? O doutor José Maria volta no dia 13 para o município de Limoeiro para fazer a gestão acontecer? Richard, eu aprendi muito cedo com a minha mãe, que ela dizia, meu filho, quando você passar num portão que estiver aberto, deixe aberto. Que estiver fechado, abra e deixe fechado. Isso significa que a melhor coisa da gente falar na vida é gratuito, simples e muito bom, é a verdade. É assim, eu vou falar aqui uma opinião pessoal do Chico Baltazar. Eu vi o doutor Zé Maria tem 6 meses. O comentário de saúde que eu posso fazer do doutor Zé Maria é de 6 meses atrás, que estava internado ainda, quando eu o visitei, estava bem, né? Estava bem, falou comigo, né? Dentro das limitações dele, falou comigo, estava forte, né? Com o peso dele normal, falou comigo, até brincou comigo, né? Que aí o motorista dele disse, olha, doutor Zé Maria, Chico Baltazar está bem magro, perdeu 40 quilos. Aí ele brincou e disse, não, Chico Baltazar perdeu muito, foi cabelo, né? Careca, né? Mas assim, o doutor Zé Maria, para que o limoeirense entenda, aqui Chico Baltazar ele não vai utilizar de nenhum espaço político para fazer joguete ou para dar opinião que não seja a verdade. O doutor Zé Maria é um cidadão que agora em junho, salvo engano, completa 79 anos. O doutor Zé Maria é um cidadão que tem o problema do diabetes desde muito novo. E o doutor Zé Maria, pelo que a gente sabe, até onde eu sei, faz 3 hemodiálises semanais.
Eu, particularmente, Richard, eu não sei lhe dizer essa história. Ah, vem ou não vem? Pela lei, automaticamente, o doutor Zé Maria é o prefeito dia 13 de fevereiro. O que a lei determina, o que a lei manda, até porque ele já... Tu não tire nenhuma nova licença. Se ele não renovar a licença, ele é o prefeito. Agora, essa questão aí da saúde, eu não sei, eu não tive mais acesso ao doutor Zé Maria durante esse período, até porque, na verdade, ele precisa de descanso, né? Porque faz um tratamento intensivo, a hemodiálise. Quem faz e relata diz que é uma coisa dolorosa, mas assim, a família talvez vai chegar o momento que ela vai poder dar essa informação diretamente. Aqui eu seria leviano se eu dissesse como estão as condições de vida do doutor Zé Maria hoje, as condições de saúde. Mas assim, vamos aguardar. Eu francamente, eu não me atreveria a dar um palpite, volta ou não volta. Torceria eu que voltasse. Mas torcer mais do que pela volta do doutor Zé Maria, pela saúde dele, para que se restabeleça o homem, né? Se tiver com problemas ainda graves, que se restabeleça o homem. O poder se renova, o poder vem depois, tá certo? O poder alguém vai continuar administrando, que seja a prefeita interina, a vice-prefeita, mas assim, o que importa para mim, do fundo do coração, é que o doutor Zé Maria se restabeleça de saúde, porque é um cidadão, Richard, que trabalhou a vida toda. Ninguém conhece a história do doutor Zé Maria na farra, não. A história do doutor Zé Maria sempre foi no trabalho, dedicado, avião, Fortaleza, Recife, quando lá no início da sua juventude aqui no Limoeiro, trabalhando em Fortaleza, sendo secretário. Então, é uma história de trabalho da vida toda. Então, acho que um cidadão, quando chega no momento que ele chegou, com a responsabilidade que ele chegou, com a capacidade que ele tem, acho que ele merece esse repouso, né, para que possa se recuperar. E se recuperar, que retorne. E se não se recuperar com qualidade para retornar, que deixe aí como está, não tem problema. Nós vamos estar aqui, vamos estar discutindo a política do limoeirense, o mundo não vai acabar por causa disso, pode ter certeza. Limoeiro perde muito, mas o mundo não vai acabar em função disso. Muito bem, é verdade. Olha, Chico Baltazar, homem de valor, batalhador, honesto e responsável, na Célia mandando um abraço. Temos aqui a Creuza Maria, votei em todos os mandatos consecutivos para vereador, grande político Chico Baltazar, Rodrigues Esmar, Chico Baltazar tem minha admiração. Olha, Ana Cláudia, muito bem, meu amigo Chico Baltazar, estarei com você, se Deus quiser, mais pessoas falando. Olha, vão compartilhando, muita gente aqui nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube também comentando. Olha, a Nilda Guimarães, parabéns, Chico Baltazar, muito boa a sua entrevista. Oséias Fernandes, eu ia fazer uma pergunta sobre a avaliação da prefeita. Oséias, tenha calma, você está chateado, irmão Oséias. Tenha calma, irmão Oséias. Um abraço aí para o irmão Oséias, irmão Assis, toda essa família maravilhosa na Chapada do Apodi. Irmão Oséias, venha nos fazer uma visita, irmão Oséias. Irmão Oséias, boa tarde, Chico Baltazar. Em sua fala como pré-candidato a prefeito, você teria algum projeto para a Chapada do Apodi, especificamente para o Cabeça Preta? Eu vou refazer a pergunta, porque o Chico ainda não oficializou uma candidatura e não fez um planejamento, ele é pré-candidato. Chico, qual a sua visão como prefeito sendo eleito do município de Limoeiro para a Chapada do Apodi, e já que o irmão Zéas perguntou sobre o Cabeça Preta? Um abraço ao irmão Zéas, né, aos descendentes de seu irmão Marculino, né, o irmão Assis, o Oswaldo, o Noca, o Osias, enfim, a família, né, família de pessoas íntegras, honestas, trabalhadoras. Olha, o Cabeça Preta é uma comunidade que eu conheço bem, né? Inclusive eu tenho casa no Cabeça Preta, né? Meus funcionários, a grande maioria é do Cabeça Preta, e conheço aí há 30 anos. É uma comunidade que veio ser lembrada um pouco na gestão do doutor Zé Maria. O Cabeça Preta tem muito pouco calçamento, mas foi o doutor Zé Maria que fez. O doutor Zé Maria tem uma creche no Cabeça Preta, foi o doutor Zé Maria que fez. Tem reforma na escola, foi o doutor Zé Maria que fez. Então, assim, mas o Cabeça Preta, irmão Zé, no meu ponto, né, na minha forma de conhecer essa comunidade, nós precisamos urgentemente, primeiro, regularizar a questão fundiária do Cabeça Preta junto ao Denox. Nós que moramos, que temos casa, que temos habitação no Cabeça Preta, nós sabemos que todas essas terras não são nossas, Richard. Todo o território da comunidade do Cabeça Preta, ela pertence ao governo federal, ao Denox, né? Porque no tempo do Jaguaribe Apodi, o irmão Assis sabe muito bem disso, né? Foi todo desapropriado. Mas como moravam ali os ex-proprietários de terra, na sua grande maioria,
a força de trabalho estava ali concentrada no Cabeça Preta, porque ele divide o projeto no meio, né? Para a direita tem metade do projeto, para a esquerda tem outra metade. Então, assim, as pessoas ficaram lá, né? Construíram, continuam construindo, a comunidade cresceu muito. Então, primeiro precisa resolver a questão fundiária, o Cabeça Preta. E é muito fácil. Se o município quiser, resolve. Porque, há um tempo atrás, o Ministério Público Federal mandou fazer um levantamento de todas as terras consideradas invadidas. Sim. Então, o Ministério Público Federal aqui em Limoeiro, ele tem todo o cadastro de todo mundo que estava ocupando o solo naquele momento, né? E o município pode. Isso é barato. Isso é barato. A Procuradoria do município pode ver isso lá com o DENOX. Pode comprar essa terra ao DENOX e titularizar as pessoas que lá já estão, até porque o levantamento topográfico está feito. Essa é uma coisa, a questão da legalização fundiária, para que você possa registrar a sua casa, registrar o seu terreno, registrar o seu imóvel no Cabeça Preta. Outra coisa do Cabeça Preta, necessária demais, é a urbanização. Precisamos pensar em urbanização no Cabeça Preta. O Cabeça Preta cresce demais, mas com ruas extremamente desordenadas, vocês que moram aí sabem disso, né? Então, assim, seria a questão grande do Cabeça Preta seria investimento, urbanização, pavimentação e segurança pública, Richard Leitão. O Cabeça Preta era para ter uma base da Polícia Militar, aí, por menor que fosse, para que ela pudesse dar segurança não só ao Cabeça Preta, como às demais comunidades da Chapada, né? O Cabeça Preta, por estar estrategicamente bem localizado, está à margem de uma estrada da rodovia asfaltada, está aí a 8 quilômetros, basicamente, da cidade. Então, esses pilares aí fazem com que o Cabeça Preta cresça. E sem se falar dos investimentos, né? Que precisa muito social no Cabeça Preta, precisa que trabalhe a saúde dessas pessoas. Chico Baltazar, qual a avaliação hoje? Você já fez uma avaliação da gestão do doutor José Maria durante esses anos, acompanhou, a gente viu as mudanças, com seus desafios, com suas dificuldades, com a recente ausência também devido ao problema de saúde. Mas, Chico Baltazar, no que diz respeito à gestão atual da prefeita interina, doutora Dilmara, com toda essa composição que você vê dentro, o que é que mais se comenta hoje? O fatiamento político da gestão, a presença, o puxadinho da Prefeitura de Morada Nova, o prefeito Vanderlei Nogueira, eu sei que você não vai entrar nesses detalhes, mas a questão é de todo esse ambiente conflituoso. Qual é a sua avaliação que você faz hoje no que diz respeito às ações? Ela pegou uma administração que vinha com dificuldades, naturalmente, mas também tinha seus pontos positivos. Qual é a sua avaliação? Eu vou até dizer, Chico, não tem como dizer, não, só tem aí 3 meses, 4 meses, porque nós sabemos que ela poderia ter feito diferente, poderia ter tido um pessoal, essas mudanças que aconteceram imediata. Qual a avaliação que você faz da gestão? Richard, eu jamais serei agressivo e jamais fugirei de dar qualquer resposta, sem nenhum problema. Né? Eu sou amigo da Dilmara, sou amigo do Dilmar, mas não tem problema dar resposta, não. Primeiro... Não é porque você seria oposição que você vai fazer um comentário também. Não, jamais, infeliz jamais. A gente tem que ter discernimento daquilo que a gente faz. Primeiro, Limoeiro perde muito com briga. Limoeiro, aí há anos atrás, aí, esse jovem limoeirense que hoje está sem esperança, está desempregado, até que estudou lá no IFCE, no Centec, que o doutor Ariosto conseguiu. Até que alguns conseguiram sucesso, mas a maioria desses jovens está desempregado por quê? Há 15 anos atrás nós perdemos aqui, ou 20 anos, uma indústria grande de calçado para uma cidade pequena do Ceará, lá para Uruburetama. Uruburetama, no cenário político e regional, ela é bem menos importante do que Limoeiro. Mas os políticos lá foram inteligentes, Richard. Não brigaram, se uniram, deram as mãos. Você passa hoje aqui na cidade de Russas, você vê ali a Dakota. Milhares de motos, milhares de empregos. A cidade de Russas cresceu. Ela não é tão grande como Limoeiro comercialmente, porque Limoeiro é geograficamente o centro do vale. Já Russas ela fica mais isolada, ela não tem cidade vizinha que vá para lá. Mas assim, é um número de emprego muito grande. Então a gente tem que ser prefeito aqui, para falar de esperança para esse jovem. Tem que gerar renda. Nós temos a renda hoje da agricultura. Eu gosto muito de falar nisso,
que inclusive a gente teve no debate aqui com o seu Adelmo, falando sobre alternativas hídricas para a agricultura do Vale do Jaguaribe, e a gente sabe que a agricultura do Limoeiro, por exemplo, você deve saber, que você é bem informado, o orçamento do município de Limoeiro do Norte, ele gira aí aproximadamente 230, 250 milhões. Só o projeto Jaguaribe Apodi subutilizado, ele levanta um orçamento aí de quase 200 milhões. Esse é um orçamento real. O orçamento público, ele é fictício, né? Pode acontecer ou não acontecer. É um orçamento real. Mas o nosso jovem aqui, a jovem, a mocinha, o jovem que pode trabalhar, ele não está, Richard, preparado para ir trabalhar no sol quente da Chapada. Nós não temos agroindústria, nós temos agricultura. A agricultura tem exposição ao sol, né? Esses jovens de hoje são bonitos. São jovens bonitos. A moça se cuida, está na academia, o rapaz está na academia, outro está pedalando, outro está fazendo algum exercício. Então, hoje a visão é a inovação tecnológica, quando eles estão se encaixando nessa área. Aqui aí eu vou chegar lá na gestão. Então, assim, nós não podemos fazer gestão olhando por lado. Você falou aqui direita, esquerda, Bolsonaro. Eu vou parafrasear Luiz Girão. Nós não temos que olhar para a esquerda de Lula ou para a direita de Bolsonaro, não. Nós temos que olhar para frente. Nós estamos nessa roda de conversa dos partidos olhando para frente. Olhando para frente. Até porque quem votou em Lula não pode ser chamado de Luiz Inácio. Quem votou em Bolsonaro não pode ser chamado de Jair. Você votou. Eleição é uma onda, meu amigo. Você votou, você acreditou num projeto, em parte do projeto. Correto? Acreditou em parte do projeto. Eu vou já perguntar sobre esse assunto aí. Pois é. Sobre a Dilmar. Assim, você está arrodeando muito e não está respondendo sobre Dilmar, a avaliação da gestão. Essa história do consórcio de prefeitura Limoeiro com Morada Nova é fato. Isso está em toda esquina. Agora, eu, Chico Baltazar, não quero acreditar que a Dilmara, filha de um ex-prefeito, 3 vezes prefeito, 2 vezes vice-prefeito, ela uma vez vice-prefeito, precisa fazer um consórcio administrativo para administrar Limoeiro. Se isso realmente estiver acontecendo, isso é simplesmente um absurdo. Porque se você não tem competência para formar uma equipe e precisar importar secretário e conselheiro administrativo de outra gestão, de outro município, tem algo errado. Tem algo errado, tá certo? Um erro que eu acho grave, né, que quem paga isso é o município, é você formar uma equipe quase que 100% política. A equipe da prefeita Dilmar é quase 100% política. E nós não precisamos de equipe 100% política. Nós precisamos de equipe pelo menos 70-30. 70 técnico, 30 político. Por quê? Quem é político sabe, na política pode tudo. E na gestão não pode tudo. Na gestão você tem que dizer sim e você tem que dizer não. Ou não. É assim, na gestão é assim. Então, assim, eu acho que a gestão, a prefeita entrou pensando já na reeleição, pegou um momento absolutamente financeiramente favorável, tinha problema da gestão anterior? Tinha. Mas pegou um momento absolutamente favorável. A retenção de FPM que o governo Lula fez lá no começo, ele retribuiu agora e antecipou mais. O primeiro semestre de 2024 agora, igual ao dos anos anteriores, é um primeiro semestre conhecido nas prefeituras como gordo. Então, assim, eu acho, no meu ponto de vista, que ela está errada? Não. Administra cada um do jeito que quer. Agora, ela está fazendo uma gestão curta, né? Vamos imaginar que ela fica aí o restante do tempo. Uma gestão curta, com um favorecimento financeiro muito grande para o município, porque ela pega, no pré-eleição, tudo que faltou para o doutor Zé Maria em 2023, no final do ano a gestão dela recebeu, e o primeiro semestre de 2024, que é um primeiro semestre bom. Então, assim, ela se preocupou muito com a reeleição, é uma candidata à reeleição natural, isso é comum, né? Mas, assim, eu acho que ela poderia ter um quadro técnico bem maior. O quadro dela hoje, eu acho que é quase que 100% político, fatiado politicamente. Isso é ruim para o município? Muito ruim, porque você agrada a sua base, mas quem paga a conta, no final, é o município. Não é que as pessoas sejam incompetentes. Imagine o vereador que está administrando uma determinada secretaria, ele vai pensar em quê, primeiro? Na reeleição dele. Vai administrar tecnicamente parte da secretaria? Vai. Mas ele vai pensar na gestão dele, vai pensar na reeleição. Isso é natural. Ele é um ser humano igual a qualquer outro. Ele não é nenhum idiota. Então, ele vai pensar nisso. E daí se vai. Você não pode ter quase que 100% como cargo para político.
Muito bem, você falou sobre agricultura, falamos agora sobre política, vou já fazer a pergunta. Eu quero ir a Israel e depois voltar para a Chapada do Apodi, mas antes, pegando o gancho sobre Bolsonaro, sobre Lula, a campanha nacional, a eleição nacional, ela polarizou também os municípios, é visível isso. Os municípios bem polarizados, os municípios bem movimentados. Chico, a gente vê pessoas que dizem o seguinte, olha, se o candidato tiver no PT, eu gosto de tal pessoa, mas se tiver no PT eu não voto. Outro diz assim, olha, eu gosto de tal pessoa, mas se tiver do lado de Bolsonaro eu não voto. E eu não sei até que ponto isso seja positivo, você defender suas convicções, mas não vê que o município pode perder. Existe uma diferença de uma eleição nacional para uma municipal, no que diz respeito a se pensar no município, e você, como... E o ambiente político hoje, né, teve aquele ambiente com eleitores de Bolsonaro. Nós sabemos que a força maior de Limoeiro e do Ceará é de Lula, é de Camila, é de Eumano, é do 13. Como é que você vê esse ambiente onde está muito mesclado? As pessoas e você teria maturidade para entender essa realidade e apresentar isso para o eleitor? Richard, voltar a repetir aqui a frase do meu amigo e grande amigo, né, e grande investidor do município de Limoeiro do Norte, apaixonado por Limoeiro, um homem lá do Maranguape, que é o seu Luiz Girão. Limoeiro, ele não precisa discutir direita e não precisa discutir esquerda. Tem que discutir a frente, olhar para frente. Quem é radical está errado de qualquer lado. Eu votei em Bolsonaro, mas eu nunca fui radical e nem sou. Eu votei por um motivo, eu tenho um motivo pelo qual eu votei, porque eu pensava em um Estado menor, uma economia mais liberal. Eu não votei em homofóbico, eu não votei em xenofóbico, eu não votei em racista, eu não voto em gente assim. Até porque eu sou uma pessoa liberal. Eu votei pensando em economia liberal. Infelizmente, o governo não continuou, perdeu por incompetência dele, essa é a grande verdade. Mas, assim, Limoeiro tem que pensar na frente, tem que pensar na frente. Nós estamos nessa discussão justamente com os partidos da Federação, Partido dos Trabalhadores, Partido Verde e PCdoB, com maturidade. E ter a maturidade é pensar no Limoeiro, é todo mundo se desarmar, porque o radical, Richard, ele não vai para lugar nenhum, cara. Não vai. Não vai para lugar nenhum. Então, assim, essa é a ideia da gente, é que a gente mostre para o eleitor que nós estamos pensando no Limoeiro da frente. O governo Lula hoje... O pessoal do Centrão está tudo lá, por quê? Porque na política é assim, você precisa de conversar com as pessoas para fazer gestão. Tem um Congresso Nacional com 513 deputados. Como é que o presidente Lula iria fazer a gestão dele sem conversar? Como é que o governador Eumano, mesmo com a oposição pequena no estado do Ceará, mas ainda senta e conversa? Então, assim, nós temos que conversar. O nosso intuito é fazer Limoeiro crescer, como eu disse. Tanto voto como sou votado. E esse é o sentimento de todos que lá estão. Mas como? Pensando com maturidade, porque o radicalismo ele não leva a nada. Quer ver? Pega e baixa aí no Google sobre os radicais, o que aconteceram com eles. Não leva de qualquer lado. O radicalismo ele não leva a nada. Nós não podemos criminalizar o voto. Eu acho assim uma falta de inteligência muito grande eu criminalizar você porque votou no A e criminalizar fulano porque votou no B. Cara, é a democracia. A democracia ela permite isso. O voto ele não pode ser criminalizado. Sim. Eu acho que o voto é sagrado, é de cada um. Você vota em quem você acredita. Ah, mas fulano é radical. Sim, mas eu não votei acreditando naquelas ideias radicais dele, não. Eu votei naquele item lá do projeto dele. No item X. Tem muita coisa que o eleitor do PT com certeza não vai concordar com Lula. Ah, Lula conversando com o Centrão, ele precisa conversar. Sim. Precisa conversar. Porque se ele não conversar, ele não vai fazer gestão. Nós vivemos num país democrático. E a democracia é assim, muda a cada hora. Chico Baltazar, olha, perguntaram aqui, olha a que ponto chegou essa administração da prefeita interina, postos de saúde, pontos de atendimento sendo fechados, escolas com cadeiras, ela diz de bar, mas cadeiras que não são apropriadas, né? E outros problemas acontecendo no município de Limoeiro, uma desorganização. Qual a opinião de Chico Baltazar sobre esse assunto? Você já falou. Richard, né? Especificamente, eu estou ouvindo agora sobre essa questão aí da educação, né? A educação é uma secretaria que a gente sabe que dentro da gestão de Limoeiro do Norte,
Eu acho que educação e SAAI são dois lugares que passam por menos problemas financeiros, porque o SAAI tem recurso, né, gera recursos, e a educação recebe recursos carimbados, né, e que muitas vezes, se você for olhar aí no histórico, essas secretarias têm alguns recursos sobrando a serem licitados. Então, assim, eu não vou comentar, acredito aí no que o espectador falou, mas eu não vou comentar porque eu não conheço desse assunto. Mas a gente pode se aprofundar e, posteriormente, vir aqui fazer algum comentário. Muito bem. Nós estamos conversando com Chico Baltazar, muitas pessoas participando aqui no programa, tenho certeza que no rádio também muito fortalecido. Olha, muita gente comentando, mandando um abraço aqui para você, Chico Baltazar, aqui através também do YouTube, através do Facebook. Deixe-me ver aqui. Hoje as redes sociais, eu gosto de conversar, Chico, olhando para a pessoa, mas hoje as redes sociais nós temos que estar com a câmera, com o celular e com o entrevistado também. Olha, forte abraço, meus amigos Chico Baltazar e Richard Leitão, Júnior Moreira, que é o presidente do União Brasil, mandando um abraço bem forte para você. Parabéns, Chico, muito boa a sua entrevista. Nilma mandando um abraço. A Clésia Cacho, minha admiração por você, Chico. Um grande abraço para você, Chico. Chico Baltazar, para quem está acompanhando o nosso programa, o Chico, como ele falou, é um empresário, mas se considera um agricultor porque o seu CNPJ está ligado totalmente, né, à agricultura. Nós sabemos que o Vale do Jaguaribe aqui, eu estava inclusive, Chico Baltazar, apresentando, eu tenho dito que nessas entrevistas e nos cerimoniais que eu apresento de grandes eventos, como já apresentei para o Banco do Nordeste, para prefeituras, e a gente participa de eventos onde eu tenho mais aprendido até mesmo do que na faculdade. E eu estava num evento apresentando em Quixeré, um evento sobre água. E naquela oportunidade estava apresentando não era israelense, mas era alguém, um uruguaio, não me lembro, do Paraguai, mas estava um estrangeiro apresentando e dando exemplos de Israel e de outras estruturas do mundo onde não tem o potencial que nós temos, mas que através de vários mecanismos tecnológicos e mudanças de cultura, eles fizeram diferencial econômico no agronegócio. Aí, aqui no Vale do Jaguaribe, nós temos um potencial. Nós sabemos que tem a seca, tem a baixa d'água, tem essa questão da liberação de águas, onde alguns perímetros foram prejudicados, alguns projetos. No entanto, você foi a Israel uma vez, não foi, Chico? Foi uma vez? Duas vezes. Na última agora, você foi realmente para ouvir esse cenário todo da agricultura. Chico, o Vale do Jaguaribe, eu conversava com o Bessa, ele dizia, olha, em épocas passadas ainda gira milhões, mas girava dezenas de vezes mais aqui em municípios como Limoeiro, Tabuleiro e Quixeré. O Vale do Jaguaribe, na sua opinião, você como prefeito, como um líder regional, qual seria a sua visão hoje, diante dessas viagens, do seu conhecimento para o Vale na área do agronegócio e da agricultura familiar? Richard, essa questão das viagens até é muito debatida, muita gente fala, o Chico Baltazar anda muito. Graças a Deus, a minha mãe sempre me ensinou que, meu filho, ande e conheça as coisas que é bom. Eu até, o dia que eu puder, eu vou andar. E ela andou, aonde ela podia ir, ela sempre foi. E eu tive, graças a Deus, com muita humildade, eu falo aqui, a oportunidade de conhecer já mais de 20 países. E o seguinte, Richard. Chico, só um minutinho. Zé Mendes, está aí, desligou, né, rapaz? Zé Mendes mandando um abraço, parabenizando pela entrevista. Zé Mendes, me perdoe, se eu estava na linha aí, né, eu me esqueci. Mas, olha, pode ligar se for o caso. Agora, Chico Baltazar, você tá um turista também, 20 países andou. Mas assim, Richard... Agora eu fui a o melhor da viagem é o retorno. Eu digo que sou liberal e provo. Por exemplo, eu sou católico apostólico romano, mas já fui conhecer o berço de todas as religiões. Tive a oportunidade de conhecer a casa lá em Wittenberg, na Alemanha, de Martim Lutero, que foi a pessoa, né? Isso, o primeiro protestante alemão, né, que morreu lá na Alemanha, morreu na Alemanha, precursor da Reforma Protestante. Tive a oportunidade de conhecer o berço do islamismo, né, no Oriente Médio. Tive a oportunidade de conhecer o berço do judaísmo, também no Oriente Médio, e do cristianismo. Fui no lugar que Cristo nasceu e fui no lugar que Cristo foi crucificado. E, ultimamente, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo budista, na Ásia,
É um negócio maravilhoso, né? Qual país da Ásia? País da Ásia, Vietnã, Camboja, Laos e um pouquinho de Tailândia. Mas os 3 países, o foco foi isso aí. Então, assim, o que você vê é que nós temos, quando nós voltamos de uma viagem dessa, a possibilidade de fazer muito mais e melhor. De fazer bem feito, Richard. Porque, olha... A mente muda, Chico, numa viagem. Eu converso com pessoas, né? Eu digo muito, eu fui a Brasília, fui a São Paulo, aqui mesmo, e quando a gente volta, a mente já amplia. Imagina essas viagens, do que diz respeito para a gestão. A mente muda, Chico, a projetos, a inovação. Muda demais, né? Porque, por exemplo, você vê, há pouco tempo, cumprimentou a gente aí pelo Instagram, o nosso amigo Neuelton. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é do nosso Centro Comercial de Limoeiro do Norte. Eu vou responder a sua pergunta, tá memorizada aqui. O Centro Comercial de Limoeiro do Norte precisa de investimento, meu amigo. Porque só dá incentivo a um grandão que veio ali para a periferia de Limoeiro, para outro grandão, nada contra. Mas o Centro de Limoeiro do Norte, os nossos gestores não olharam mais para o Centro de Limoeiro do Norte. Cito como exemplo ali o Galpão das Frutas, que eu estava lá na inauguração em 1984. Se passaram 40 anos. Foi feito pelo ex-prefeito Gledstone Bandeira, lá da minha região, lá da Pedra Branca, o Careca, pai do nosso amigo ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Gladir Bandeira. Foi feito pelo Careca e até hoje, nos 40 anos, esse centro, esse galpão do Centro das Frutas ali, nunca passou por uma reforma. Está lá. Os caras desmotivados, concorrendo com loja que tem estacionamento, com loja que tem ar-condicionado, com loja que tem estrutura. E os comerciantes que estão lá há 50, 60 anos, Neuelton representa uma família Freitas, que está lá, seu Jacó já estava lá, desde a década de 50, de 60, trabalhando. E cadê? Nós precisamos, Richard, pensar num limoeiro diferente, um limoeiro com acessibilidade. A nossa população vai ficar velha, a nossa população é meia-idade, a tendência mundial é essa, das pessoas ficarem velhas. Então, aquele centro nosso, ele precisa que algum prefeito que entre em Limoeiro tenha essa oportunidade e ele pegue e revitalize o nosso centro. O nosso centro ele está preparado para o cidadão, o bisavô do Chico Baltazar e do Richard Leitão, que vinha de burro, amarrar o burro, está do mesmo jeito. Nós temos que arranjar vaga de estacionamento, nós temos que padronizar a calçada, nós temos que mexer em iluminação e mexer em pavimentação, deixar um centro novo para que o nosso cliente limoeirense vá comprar. Vai comprar lá na nossa amiga Vilma, vai comprar no Neuelton, vai comprar nos comerciantes pequenos do Galpão da Fruta e que, enfim, visite o Centro de Limoeiro. O Centro de Limoeiro é muito feio. Ninguém deve amar, é o que eu estou dizendo, não me interprete mal, mas é muito feio. Por quê? Porque não tem investimento público. Nossa cidade é denominada de Princesa do Vale, mas precisa de investimento. E o nosso comerciante está lá há muito tempo abandonado. Ele quer dinheiro do município? Não. Ele quer estrutura física. Hoje o cara chega, não tem onde botar o seu carro, o pessoal hoje anda de carro, por mais pobre que seja, entra no consórcio, né, Richard? Financia, faz um consignado, mas ele compra o seu carrinho para usar, para transportar a sua família. E o nosso jovem também tem isso. Aí não estaciona, para onde é que ele vai? Vai para os conglomerados grandes, que lá tem estacionamento, sim. Lá tem tudo. Então, assim, nós precisamos de investimento público no nosso centro de Limoeiro do Norte. Nós precisamos transformar o centro de Limoeiro em um shopping center a céu aberto. Esse é o desafio. Nosso centro, se você olhar, olhe, é possível, olhe com um olhar crítico. Sim, sim. É possível. Você pega aqui o padre Raimundo aqui, que é um dos gestores da igreja. O pároco, isso. O pároco. Olha o que ele está fazendo na catedral. Só com doação. E o setor público não precisa de doação, não. Ele precisa de ação. O setor público precisa agir. Existe dinheiro, existem projetos, existem técnicos, existem profissionais muito bons para isso. Mas nós precisamos revitalizar. Vocês vão ver a catedral aí, ó. Os caras trabalham de segunda a domingo ali, estão pintando, estão reformando, porta que parecia que tinha 100 anos, estão lá, tudo novo. Então, por que o centro de Limoeiro não tem jeito? Padre Raimundo deu exemplo. Padre Raimundo, nós estamos falando de uma pessoa. Nós estamos falando de um município que tem uma Câmara com vereadores, estamos falando de um município que tem prefeito, que teve prefeito, e precisa lembrar disso, Richard. Porque o nosso empresário, ele não vai morrer, não, mas ele vai sofrer muito, ficando onde está, naquele centro, da forma como está. Tá certo? Israel. Israel é um lugar, primeiramente, fantástico, né, por sua história. História bíblica, né, vem lá de Abraão, né? E que
A pessoa, para habitar ali, ele tem que ter realmente muita fé. Ou que ele seja muçulmano, ou que ele seja judeu, né? Que lá a grande população de Israel é judaica. Judaica, a muçulmana é a segunda e nós, cristãos, ainda somos o terceiro. Apesar que é o lugar onde Cristo nasceu, foi crucificado e ressuscitou a Israel, Jerusalém, mas que o menor número lá é de cristãos. Então, essas pessoas, elas receberam, né? Na verdade, também receberam muito investimento de judeus ricos do mundo todo. Mas eles não se acomodaram. O que nós podemos perceber lá foi uma grande aproximação da academia com a indústria, da academia com a empresa. Você vê um link muito grande. Então, Israel hoje está cheio de patentes, Israel está cheio de inovação. Israel não vende basicamente produto agrícola. Israel vende tecnologia agrícola. Então, o que é que nós podemos trazer como ensinamento de Israel? O governo do Estado, até lá no tempo do governo Tasso Gereissati, ele trouxe, né? Ele fez um intercâmbio com as universidades de Israel. Acho que com a Ben Gurion, que é uma universidade do fundador de Israel, né? Que é Ben Gurion. Ben Gurion, ele tem essa universidade que homenageia o nome dele e tem o aeroporto, e deve ter, né? Dezenas e dezenas de espaços públicos homenageando o nome dele. Mas, assim, dá para trazer muita coisa. Israel, por exemplo, é aberto à parceria, né? As universidades são abertas à parceria, apesar que agora estão passando por esse problema, né? Lá com o Hamas, problema histórico, milenar, que a gente não pode entrar em detalhes, não deve entrar em detalhes, né? Até porque nós não entendemos disso. Mas, assim, tem muita coisa, dá para você fazer parceria com universidades, tá certo? Para que a gente possa inovar a tecnologia no campo. O que mudaria, na sua visão, na Chapada do Apodi hoje para a geração de emprego e fortalecer a economia e voltar a ser aquela Chapada do Apodi próxima? Eficiência hídrica. Os israelenses são especialistas nisso. Eficiência hídrica. Porque o Ceará, a Chapada do Apodi hoje tem 3 mil hectares. Com a eficiência hídrica, talvez a gente aumente aí 30%. Isso é muita coisa, Richard. Certo? Então, eles são especialistas nisso. Eles têm software para tudo que você imaginar na agricultura. Tem imagem para tudo que você imaginar na agricultura. Então, assim, Israel é diferente. Por quê? Porque a academia e o produtor, a academia e a empresa estão juntos. Você não vai para a academia para botar uma tese na prateleira, você vai botar um produto. Você vai melhorar um produto, vai botar, sei lá, uma marcazinha aqui nesse relógio aqui que vai dar um diferencial. Então, é isso. E o mundo, ele serve para nos ensinar, tem muita coisa a ser feita. Dá para melhorar muito. As coisas são diferentes demais lá fora? Não. Mas a gente tem potencial para fazer melhor do que muita coisa que a gente vê. A Europa é muito bonito, mas é milenar, né? É antigo, né? Nós somos ainda um país jovem, um país de 500 anos, mas que se traz muita coisa, melhora muito. A Ásia tem muita coisa impressionante, o Oriente Médio, muita coisa simples, que ao implantar na região dessa aqui, parte dessas inovações, você eleva muito mais a renda das pessoas. Muito bem. Chico Baltazar, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, muitas pessoas participando. Hoje foi como pré-candidatura a prefeito, mas após o dia 5 de abril, quem sabe o Chico já possa ser o nome dentro do PP, realmente. Hoje ele é o nome dentro do PP, e a gente vai conversar mais sobre projetos, a sua visão para a saúde de Limoeiro, a sua visão para a agricultura, como a gente já deu umas pinceladas, para a infraestrutura, para a educação, o que Chico Baltazar pensa sobre uma composição de secretariado. Eu creio que hoje a gente tratou muito bem dessa primeira entrevista, de outras que virão, Chico. Richard, só para complementar, nós precisamos valorizar a prata da casa. Limoeiro tem muita gente habilidosa, Limoeiro tem muita gente boa. Nós temos alunos de Limoeiro lá no ITA, lá em São José dos Campos. Essas pessoas poderiam retornar a Limoeiro para contribuir com o Limoeiro. Dá para pagar bem? Dá. São competitivos no mercado internacional essas pessoas. Então a gente fica aqui tentando fazer a roda diferente. Não podemos fazer. Nós temos gente competente aqui, Richard. Muita gente competente. Eu vinha de Israel, vim agora do Vietnã, encontrei um limoeirense lá de São Paulo, que é escritor, acho que Marcos Freitas. Certo? O cara fazendo sucesso, levando empresário brasileiro lá para a Tailândia. Então, assim, nós temos gente competente, nós temos gente daqui, nós não precisamos importar pessoas de fora. Até que podemos trazer parcerias.
Mas para fazer gestão, para fazer um limoeiro diferente, nós temos que ter gente daqui, para que essas pessoas possam, na verdade, mostrar suas habilidades por aqui mesmo. Porque a pessoa de casa, time que joga em casa, joga melhor, Richard. A torcida está próximo, né? Esse daqui? Com certeza. É o Marcos Freitas, eu acompanho, nós tivemos o prazer até de ministrarmos palestras juntos, e ele é daqui, estudando na escola normal, foi para Fortaleza e agora mora em São Paulo, se eu não estiver enganado. Né? E dá palestra... Ele trabalha diretamente com a performance empresarial e tem eventos fora do país. Ele estava, nós embarcamos no mesmo voo, né, lá de Bangkok, na Tailândia, para cá, para São Paulo, e ele vinha lá, ele, a esposa e um grande grupo de empresários liderado por ele. Eu estou citando isso aqui não é para dizer que eu estava viajando, não. É para dizer que tem limoeirenses de alto gabarito, de alta qualidade, que devem ser aproveitados. O cara é bom, ele tem um sentimento especial pela terra dele. Com certeza ele tem esse sentimento. Então nós temos que aproveitar. E para a gente fechar, Chico, você falando sobre sentimento, qual o seu real sentimento pelo município de Limoeiro do Norte? Richard, o meu sentimento é o mesmo que eu tenho por aquilo que eu mais gosto de fazer. É o mesmo sentimento que eu tenho pela agricultura. É um sentimento de amor, de poder contribuir com esse município, de poder dar esperança a esse jovem que está aí, né, estudando, terminando o ensino médio, procurando fazer um Enem para ver se ingressa na faculdade, mas sem nenhuma esperança de um trabalho. Até porque, se ele não trabalhar durante o ensino médio, durante ali o período preparatório, ele não vai conseguir sobreviver. Uma pessoa, filho de uma família pobre, ele não vai conseguir, muitas vezes, chegar lá no objetivo dele. Então, assim, amando esse limoeiro, querendo bem esse limoeiro, viajando, mas morando aqui, nunca se mudando daqui, nem pretendendo se mudar, que a gente pensa no limoeiro diferente. O limoeiro tem que inovar na política. Os nossos políticos que aí estão, com todo respeito, estão no poder há 60 anos. Juntos quando convenientes, separados quando inconvenientes, tá certo? Tem gente que dizia há pouco tempo aí que não queria ver o fulano nessa encarnação e hoje está abraçado. Então nós temos que pensar no limoeiro que vá para frente, que visualize o futuro, que valorize o empresário local, porque o empresário local que está no centro, os pequenos limoeiros, é a melhor renda, o melhor PIB do Vale do Jaguaribe, comparado com as cidades que têm mais de 50 mil habitantes. Então, esse município ele tem futuro, é um município que tem um agronegócio grande, tem o pequeno agricultor que precisa ser valorizado. Nós temos dos sem terra da Chapada do Apodi ao pequeno produtor que planta mandioca no Bichopá, que deve ser visto. Tá certo? Nós temos o médio produtor, nós temos pessoas que precisam de ouvir propostas. Vai chegar um prefeito com a vara de condão e resolver tudo. Não, não vai chegar, mas com certeza ele vai dar um play. E ao dar o play, ele vai mostrar para as pessoas que existem possibilidades. E existe possibilidade para quem vê o universo de forma global. Para quem vê o universo olhando para os pés e olhando para trás, isso nunca acontecerá. Chico, a sua mensagem à população limoeirense e a quem está escutando nesse momento o Jornal da Educadora. A minha mensagem aqui a todos vocês primeiro de gratidão. Gratidão ao povo de Limoeiro, né, àqueles que me conhecem, gratidão por tudo que fizeram por mim politicamente, pela minha mãe, pela minha família, e gratidão pelas oportunidades, todas as oportunidades que nos deram, né, na vida pessoal, na vida profissional, e dizer que estou colocando aqui o meu nome à disposição do povo limoeirense para que a gente possa ter uma pré-avaliação, tá certo? Estou aberto aos elogios, mas muito mais aberto ainda às críticas, porque sem crítica ninguém cresce. E quem mais faz crescer o homem é a autocrítica. A partir do momento que você for capaz de fazer a autocrítica, você pode se corrigir. Porque muitas vezes o conselho do outro não te corrige, mas a tua autocrítica ela tem muito mais poder. Então, estou aberto às críticas, estou aberto aos elogios e estou aberto às sugestões, para que a gente possa fazer uma pré-campanha aberta, limpa e mostrando propostas, mostrando aquilo que a gente imagina para o limoeiro que está nascendo aí. É aquele limoeiro que eu disse, que não é de esquerda e não é de direita, é o limoeiro da frente. Um abraço bem forte, Chico. Muito obrigado. Foi essa conversa com Chico Baltazar aqui no Jornal da Educadora. A entrevista vai ser postada no SL